Mesa diretora apresenta projeto para tornar obrigatória a exigência do nível superior para cargos na Câmara Municipal. A partir da aprovação do texto, o diretor-geral, o chefe de gabinete da presidência e o chefe de gabinete deverão ter graduação em nível superior. Parlamento aprova mudanças no PDDI. Que vão desde modificações pequenas na área central da cidade, zoneamentos que visam possibilitar adaptações necessárias para unidades hospitalares aqui em Passo Fundo. Contra o aumento da tributação aos produtores, Legislativo apoia Sindicato Rural. O impacto da cobrança retroativa de 5 anos, que é o que está sendo proposta por essa decisão do STF, isso resultaria para um produtor que tenha a sua produção de 100, 200 hectares, quase que uma safra inteira de pagamento. Plenário repudia novas regras para o manuseio e o comércio de carnes no Estado. O parlamentar é contra o decreto 53.304 de novembro de 2016, que proíbe açougues de realizarem qualquer atividade industrial e de abate de animais. Já passou pela pauta da agenda legislativa o projeto de lei complementar da mesa diretora que torna obrigatória a exigência do nível superior para cargos na Câmara Municipal. Quem tem os detalhes é o presidente Patrick Cavalcante. A partir da aprovação do texto, o diretor-geral, o chefe de gabinete da presidência e o chefe de gabinete deverão ter graduação em nível superior. Esta medida administrativa traz um escalonamento dos cargos ou funções, de acordo com a escolaridade e a qualificação profissional. Nós encaminhamos com a mesa, então, para que se voltasse como no passado, né? Alguns anos atrás, o diretor da casa tinha que ter nível superior numa ligação com o direito, a administração ou também gestão pública. Então, a gente está sugerindo isso aos colegas vereadores, né? Para nós darmos uma qualificação maior nos andamentos dos projetos aqui da casa e também dar um assessoramento mais seguro aos presidentes que virão pela frente. Nós também discutimos no projeto, parágrafo 2º, que institui os chefes de gabinetes dos colegas vereadores, né, da casa, que tenham também nível superior. A gente vive num momento de qualificação do mercado, nós olhamos que as pessoas têm que se qualificar, nós também estamos vendo que Passo Fundo é uma cidade polo na educação, então nós queremos incentivar os servidores da casa, os CCs da casa, para que também não fiquem 4 anos e deixem passar os 4 anos, que eles aproveitem a oportunidade e se qualifiquem. Na minha manifestação hoje no plenário, eu falei que nós temos diversas formas de ensino e de qualificação. Nós temos a graduação presencial, graduação semipresencial e graduação à distância, com diversos valores que cabem no bolso de qualquer servidor público. Então, é essa forma que nós queremos qualificar o trabalho dos colegas vereadores. O projeto de lei complementar passou pelas 2 discussões da pauta e agora segue para a análise das comissões permanentes da Casa antes de ir para a votação do plenário. E se o projeto for aprovado, a mudança ela só se dará para a próxima legislatura ou se o vereador for trocar o seu chefe de gabinete. Eu vou dar um exemplo. Se o meu chefe de gabinete não tiver no superior e eu quiser tirar ele agora, eu tenho que colocar, projeto aprovado, né? Eu tenho que colocar um com nível superior. Ou se o meu ficar até o final da minha legislatura, tranquilo, só vai valer para a próxima legislatura. Então a gente só quer fazer o debate e qualificar o atendimento e o serviço dos colegas vereadores. A Câmara de Vereadores votou 6 proposições nesta semana. A primeira delas veio do Poder Executivo e altera o PDDI. Os detalhes com o líder do governo, Alex Necker. Estamos num processo de atualização do plano diretor, que é um grupo de trabalho grande, que vai debater a cidade como um todo, mas via de passo nós temos, via de regra, nós temos alterações menores que são feitas anualmente após tramitarem em processos junto à Prefeitura Municipal, passando pelos setores de fiscalização do município e também pela fiscalização da comunidade. Então nós temos ali um conjunto de situações que estão sendo propostas alterações, que vão desde modificações pequenas na área central da cidade, zoneamentos que visam possibilitar adaptações necessárias para unidades hospitalares aqui em Passo Fundo, tanto o Hospital Pronto Clínica como o Hospital São Vicente. Nós temos alterações também em outras regiões da cidade, com vistas à preservação
do meio ambiente e também de ocupação industrial. Então essas são as alterações que frequentemente vêm para a Câmara de Vereadores para que nós possamos debater. Mas é sempre importante dizer que quando esse projeto chega à Câmara de Vereadores, ele já passou um conjunto de etapas que vão desde da abertura do processo junto à administração municipal e até as audiências públicas do Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado, para depois ele vir à Câmara, que aqui nós procederemos à discussão e também à realização de audiências públicas para debater os temas. A segunda matéria aprovada por unanimidade era do vereador Márcio Patucci e apoia o Sindicato Rural aqui de Passo Fundo. Trata-se de uma moção contra o aumento da tributação aos produtores rurais. Numa empresa rural, numa propriedade rural, o proprietário que emprega, né, o seu trabalhador já recolhe o INSS. E há um entendimento agora do STF que o Fundo Rural, que tem o mesmo significado do INSS para a composição de fundos previdenciários, isso seria quase que uma bitributação. Então há, de fato, uma mobilização nacional de Câmara de Vereadores fazendo moções de apoio com o intuito de que isso seja revisto pelo próprio STF ou até mesmo o governo federal, através de uma legislação, de uma medida provisória, possa regulamentar de forma diferenciada. Para vocês terem uma noção, o impacto da cobrança retroativa de 5 anos, que é o que está sendo proposta por essa decisão do STF, isso resultaria para um produtor que tenha a sua produção de 100, 200 hectares, quase que uma safra inteira de pagamento. Então é muito dinheiro que o governo federal está querendo cobrar, é muito dinheiro que o governo federal quer se apropriar, sem obviamente dar o retorno para a sociedade. Então nós estamos preocupados com isso, porque Passo Fundo é uma região que depende do agronegócio, dos setores produtivos e econômicos do país. O único que foi positivo na balança do produto interno bruto foi o setor do agronegócio. Então nós temos que respeitar aqueles produtores que fazem do dia a dia da produção e que levam comida à mesa de todos os brasileiros com mais seriedade. É do vereador Renato Tchequer a outra matéria aprovada em plenário. Trata-se da moção de repúdio às decisões do Estado sobre o comércio e o manuseio de carnes e embutidos em mercados e açougues. O parlamentar é contra o decreto 53.304 de novembro de 2016, que proíbe açougues de realizarem qualquer atividade industrial e de abate de animais. A moção também se estende às portarias 66 e 146 deste ano, que estabelecem regras para o funcionamento, licenciamento, fiscalização e comércio de alimentos como queijo e presunto. Conforme o vereador Renato, as decisões vão provocar grande impacto nos estabelecimentos que não conseguirão atender todas as obrigações. Realmente, os nossos donos de açougue, nos nossos bairros e vilas de Passo Fundo, ficaram revoltados com esse decreto do governo do estado, em função de só complicar a situação dos nossos açougueiros, que eu não vou generalizar, mas 90% são bem limpos e bem organizados e não tem o porquê essas normas em função só de prejudicar quem está trabalhando aí com esses comércios há 20, 30 anos. Agora essas normas aí que fica quase impossível dos nossos açougues pequenos aí implementar o que eles estão exigindo. Então é só o grandão que vai se dar bem, como sempre, né? Querendo colocar uma norma diante de tanta pouca vergonha que nós temos para resolver, né? E com certeza a questão dos nossos açougues, ela é tranquila na nossa cidade. Eu não vejo problema algum, a nossa população está muito contente, então é de se indignar. Eu faço essa moção de repúdio aqui como vereador da nossa cidade, Passo Fundo, conhecedor de muitos e muitos açougues que nós temos aí. 30 mil desempregados novos, já está ruim, pois vai ficar pior ainda. Estão se prevalecendo em cima dessa classe que não tem nada a ver. Então, governo do estado, crie vergonha e melhore coisas que realmente tem que melhorar. E não querer castigar o nosso pequeno empresário, dono de nossos açougues. E depois do intervalo, você continua acompanhando as matérias apreciadas nesta mesma sessão plenária. Nós já voltamos. Eu amamento. Eu amamento. Eu amamento sempre. Eu também amamento.
quem incentiva também amamenta. Por isso é importante formar parcerias e criar um ambiente favorável para que as mães amamentem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar, ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você. Seu cachorrinho está com as vacinas em dia? A vacinação básica é fundamental para proteger o seu pet contra várias doenças. Nos cães, a primeira dose deve ser aplicada aos 45 dias de vida. A segunda dose de 21 a 30 dias após a primeira. A terceira, de 21 a 30 dias após a segunda, acompanhada da vacina antirrábica. O Compata recomenda o reforço anual das vacinas no seu pet. Fazendo isso, você garante saúde e segurança para você e seu amiguinho. Foi rejeitada a moção que apoia a reforma política e a PEC que institui o parlamentarismo no Brasil. O documento era de autoria do vereador licenciado Matheus Wesp. É importante frisar que o parlamentarismo não é a solução para todas as mazelas, até porque a corrupção é da natureza do homem que é corruptível. Agora, se nós adotarmos regras mais racionais e que diminuam as probabilidades de tentações de corrupção por parte dos agentes políticos, nós daremos um grande passo para pelo menos melhorar o nosso sistema político. Até porque, seria oportuno salientar, não existe, de fato, e até provocaria os telespectadores a me darem uma resposta em contrário, nenhum presidencialismo no mundo que funcione. Mesmo os Estados Unidos, que muitas pessoas e muitos constitucionalistas afirmam ser um país presidencialista por natureza, não tem em nada semelhança com o nosso Brasil ou com nenhum país presidencialista da América Latina, até porque nos Estados Unidos nós não temos uma administração pública, não temos um governo público que atue como, por exemplo, nós temos na América Latina. A sociedade lá é totalmente privada, nós não temos lá nem INSS ou nem um sistema de previdência pública. Então, quando nós entregamos em países aqui, por exemplo, da América do Sul, tamanhas funções de Estado e administração para partidos políticos vinculados ao governo, é evidente que a corrupção é 100% perceptível, certa, e é por isso que eu acredito que um sistema político parlamentarista é a solução para nós mudarmos a política. De acordo com Matheus Wesp, o parlamentarismo evita a concentração das funções de Estado, governo e administração nas mãos do chefe do Executivo, como ocorre atualmente. Sempre é oportuno salientar que o nosso presidencialismo é um sistema corrupto e corruptor. Nós podemos observar hoje mesmo, até pela condenação do ex-presidente Lula, que o que nós observamos ali não é nem uma corrupção no sentido de captação de recursos para uso próprio, é um esquema de corrupção que trabalha dentro da máquina pública para poder possibilitar o funcionamento da máquina pública. E isso não é, claro, importa observar uma característica só do Partido dos Trabalhadores. É importante nós não sermos parciais nesse momento. Inclusive o próprio PSDB ou o PMDB ou outros partidos trabalham na mesma lógica, utilizando muitas vezes a administração pública, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, como moeda de troca para a composição de maiorias nos poderes legislativos, através, claro, da troca de cargos, de secretarias, de ministérios, de CCs, como comumente o cidadão costuma indicar, ou muitas vezes pela compra até e propina de dinheiro puro, que aí acaba desvirtuando totalmente a soberania popular, já que as maiorias parlamentares, ao invés de representarem aquilo que o povo deseja, acabam representando interesses espúrios. E no caso aí, como já citei o caso do ex-presidente Lula, é oportuno salientarmos que o sistema leva a essa corrupção, porque de fato um sistema que concentra nas mãos do Poder Executivo as funções de chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração, sendo que são funções completamente distintas. Só para citar, o chefe de Estado controla as Forças Armadas, sanciona e veta as leis, nomeia os ministros da Corte Suprema, trata da diplomacia e da relação do Brasil com os outros países, ou seja, funções que devem ser exercidas por um estadista, uma pessoa que não tenha vinculações partidárias. Ninguém seria louco, é claro, de entregar as Forças Armadas para um partido político. Mas, ao mesmo tempo, esse chefe de Estado é a mesma pessoa que chefia um governo, que chefia uma máquina pública, uma administração que é vinculada a um partido político. Então, há totalmente uma cooptação do Estado, da administração pública por partidos políticos. E isso ocorre repentinamente a cada 4 anos, independente do partido. É um sistema que não produz governabilidade e estabilidade. A moção foi rejeitada por 8 votos a 11. Um dos vereadores a votar contra foi Alex Necker, que justificou o seu posicionamento na tribuna. Eu não sou parlamentarista. Acho que o nosso regime presidencialista, em que pese nós vivermos tempos conturbados, vereador Fernando, ainda é o melhor. Segundo, sou contrário ao voto distrital.
E, ao mesmo tempo, sou um daqueles parlamentares que, na legislatura passada, conjuntamente com outros colegas vereadores que permanecem na casa, formamos uma comissão que discutia a reforma política no Brasil. E em toda aquela discussão, vereador Rufa, o nosso cuidado, o cuidado dos colegas vereadores que estavam na comissão, era que nós fizéssemos propostas que ampliassem a participação democrática. Ampliar a participação democrática é garantir o direito a voto, ou o direito de ser votado, a ampliação da possibilidade de qualquer pessoa do povo poder concorrer, e igualdade de condições com os demais. E, infelizmente, as propostas que foram apresentadas nessa mini-reforma política que foi feita agora, e as que tratam do voto distrital, elas caminham exatamente no rumo contrário àquilo que eu penso ser acertado para a democracia brasileira. O voto distrital, ele favorece quem está no mandato, quem está à frente dos parlamentos, quem está com a máquina a seu favor. E representa e aprofunda ainda mais a desigualdade entre os demais que poderão disputar um processo eleitoral. E na reportagem a seguir, você vai conhecer a última moção apreciada nesta semana. Os vereadores aprovaram de forma unânime o documento de apoio que solicita o aumento do número de policiais militares do próximo concurso público para o município. O governo do estado anunciou um grande concurso público na área da segurança, com mais de 4.000 vagas. Esse concurso passa a ser idealizado a partir do fim desse ano. E nós nos antecipamos. Então, essa casa elaborou uma moção de apoio assinada por todos os vereadores, que pede ao governo do estado, em especial à Secretaria Estadual da Segurança Pública, que já dispunha algum número diferenciado, um número maior de policiais, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, para Passo Fundo. Por quê? Porque hoje nós somos entre os 20 municípios mais violentos do estado. Vai lembrar que nós temos 505 municípios. E nós também já entregamos esse pedido, ou seja, essa moção, ao secretário César Schirmer, que foi muito certo, ou seja, em avaliar o pedido que vem da comunidade, através da Câmara de Vereadores, com os índices de violência de Passo Fundo. Então, ele assegurou que terá, sim, um tratamento especial na identificação de novos policiais militares e policiais civis para a nossa cidade, após a realização, obviamente, o chamamento e a nomeação e a preparação desses agentes da segurança pública. Hoje é dia de momento cultural e a minha convidada é a artista plástica Silvana Oliveira. Ela expôs na Áustria, na Espanha, Portugal, Estados Unidos, Alemanha e Itália e tem uma técnica diferente. Faz uns 3 anos que eu só pinto com espátula. Isso me dá uma sensação de liberdade, assim, porque tu joga mais tinta, tu vai mais rápido. É mais rápido com a espátula? Depois que eu domino bem é mais rápido. No começo não era bem mais difícil, mas agora vai mais tranquilo. E como eu quero dar para minha obra um aspecto mais impressionista, a espátula ela favorece para esse tipo de pintura. Uhum. E como que você inicia a obra? Aqui a gente está vendo um quadro que ele falta um pedacinho aqui embaixo. Mas como tudo começa? Você faz um esboço, um rabisco com um lápis embaixo ou você já aplica a tinta direta na tela? Depende. Algumas coisas às vezes eu marco, às vezes não marco nada, depende da obra. Mas se eu desenhar alguma coisa, eu faço alguns riscos com giz, defino onde que eu quero uma estradinha, onde que eu quero uma vegetação de um tom e outra de outra, e já começo a pintar. A minha técnica é pintando do fundo para frente. Tudo que está lá atrás eu pinto por primeiro. Tudo que vai ficando em primeiro plano, eu pinto por último. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma boa noite e até lá!